Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo à semana 3 da jornada ESA Saúde, tá? Como vocês perceberam, eu tive aí um contratempo e tô lançando a semana 3 e a semana 4 juntos, tá? A semana 3, que é essa semana que se inicia agora, nós vamos falar de administração de medicamentos e farmacologia, tá? Já faz assim, já vai deixando aí o seu like e seguindo aí com o sininho para não perder nenhuma atualização, tá bom? Então vamos lá. Como a gente tinha combinado, vou comentar com vocês hoje algumas questões da ESA, tá? E a primeira questão é essa que vai aparecer aí para você na tela, e eu vou ler aqui. Quanto à administração de medicamentos, é correto afirmar que: letra A dose de manutenção é a dose necessária para manter os níveis desejáveis de um medicamento. Letra B, a dose tóxica é a maior quantidade de drogas capaz de produzir um efeito terapêutico. Letra C, dose letal é a quantidade de medicamento capaz de causar sequelas. Dose mínima, a letra D, dose máxima é a quantidade de uma droga que ultrapassa a dosagem terapêutica. E dose pediátrica é sempre a metade da dose adulto, tá? Então vamos lá. Quando eu falar com vocês da classificação da dose, eu vou colocar assim, ó. Classificação da dose, tá? A dose ela pode ser classificada em dose mínima, dose máxima, dose tóxica, dose letal e ainda a dose terapêutica, tá? Vamos entender então, dose mínima, máxima, tóxica, letal ou terapêutica. Quando eu te falar assim, ó, que uma dose é a dose mínima, a dose mínima é a menor quantidade de medicamento que faz efeito. Exemplo, se eu estiver falando aí de dipirona em gotas, a menor quantidade é uma gota. Então uma gota é a dose mínima, tá? É a menor quantidade de medicamento que faz efeito. Já a dose máxima é o contrário. É a maior quantidade de medicamento que traz um efeito benéfico, ou seja, que traz benefícios aí para o corpo. Sempre que a gente ultrapassar a dose máxima, eu vou ter a dose tóxica, tá, gente? Então, a dose máxima é a maior quantidade de medicamentos que traz efeito benéfico. Quando eu ultrapassar a dose máxima, eu vou ter uma dose tóxica, tá? Que é uma quantidade de medicamentos que não traz efeito benéfico para o corpo. Quando a gente falar de dose letal, é qualquer dose que leva à morte. Exemplo, passou aí alguns dias na televisão, né? A história de uma menina que administrou café com leite na veia de um paciente. O paciente foi a óbito. Porque qualquer dose de café com leite é uma dose letal. Então, quando eu falo de dose letal, é qualquer dose que leve o nosso paciente à morte. E ainda a dose terapêutica ou dose de manutenção. Essa dose, gente, é a dose necessária para que o medicamento fique circulando no corpo. Exemplo, vamos dar exemplo do anticoncepcional. A pessoa toma anticoncepcional, um comprimido todos os dias, não é? Um comprimido é a dose necessária para que aquele medicamento fique aí no corpo fazendo efeito. Então isso vai ser a dose terapêutica ou dose de manutenção. Vamos recapitular então. Dose mínima, menor quantidade de medicamento que faz efeito. Dose máxima é o contrário, é a maior quantidade de medicamento que faz efeito. Dose tóxica vai ser dose tóxica sempre que eu ultrapassar a dose máxima. Dose letal vai ser qualquer dose que leve à morte, tá? E dose terapêutica ou dose de manutenção é a dose necessária para que aquele medicamento fique circulando no corpo e ele faça o efeito desejado, ou seja, o efeito esperado para tratar o quadro que o paciente está apresentando, tá? Então vamos ler aí essa questão de novo. Vou colocar aí para vocês e vou olhar aqui no meu tablet, tá? E aí, o gabarito dela é a letra A. Dose de manutenção é a dose necessária para manter os níveis desejáveis do medicamento na corrente sanguínea e nos seus tecidos, tá? Então, a primeira questão aí foi uma questão de classificação das doses do medicamento, tá? Te aguardo na próxima questão. Boa tarde, boa noite. Seguimos aí com as questões da jornada ESA, tá? E nessa questão 2 nós vamos falar sobre grupo de medicamentos, tá? A questão que eu separei para a gente comentar
essa questão que vai aparecer aí, tá bom? Vamos ler, vai aparecer aí para vocês, eu vou ler aqui no tablet, tá bom? Tá lá então. O paciente em uso de digitálico deve ser rigorosamente observado. O profissional de enfermagem, ele deve avisar ao médico se ocorrer alguns dos sinais que podem indicar intoxicação digitálica. São os sinais de intoxicação digitálica. Então, na verdade, essa questão ela quer que você acrescente aqui os sinais de intoxicação digitálica. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que é um medicamento digitálico, tá? Então, o que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Medicamento digitálico. O medicamento digitálico é todo medicamento indicado para dar força ao coração, tá? Ou seja, gente, quando o coração ele não está conseguindo bombear a quantidade de sangue necessária que o corpo precisa, quando ele está insuficiente, um dos grupos de medicamentos que nós podemos utilizar são os medicamentos digitálicos, tá? Então, digitálico é um medicamento utilizado para dar força ao coração. Um exemplo de medicamento digitálico é a digoxina, tá? Eu até costumo falar que ela é um dos exemplos mais famosos. Como assim mais famoso, Diogo? É um dos medicamentos mais utilizados com essa função de dar força ao coração. Primeira coisa que você precisa ter em mente é, para administrar o digitálico, é necessário que você verifique o pulso do nosso cliente. Então, ó, necessário verificar o pulso, né? Ou seja, a frequência cardíaca. Por quê? Esse medicamento ele altera a frequência cardíaca do paciente. Então, é necessário que o paciente esteja com pulso rítmico, ou seja, com a frequência cardíaca normal para você poder administrar esse medicamento. Então, o primeiro ponto que você vai ter que ter em mente. O segundo ponto são os sinais de intoxicação digitálica, que vão indicar que a dose desse medicamento que eu estou administrando já deixou de ser uma dose máxima, já deixou de ser uma dose terapêutica e passou a ser uma dose aí tóxica, tá? Quais são os sinais, Diogo, de intoxicação digitálica? Vou colocar todos aqui para você, tá? Vamos lá. Arritmia. Mal-estar gástrico. Tá? Atenção, que esse mal-estar gástrico, ele pode se manifestar tanto como anorexia, quanto náuseas, quanto vômitos, tá? Ou seja, aquela parte ali do seu estômago não tá funcionando muito bem. Isso a gente chama de mal-estar gástrico, tá? Que é um dos sinais da intoxicação digitálica, tá? Outros sinais são, gente, apatia, fraqueza e depressão, tá? Então, ó, medicamento digitálico é o medicamento utilizado para dar força ao nosso coração. Lembrar que um representante muito famoso desse grupo de medicamentos é a digoxina, tá? Qual é o cuidado de enfermagem principal na administração desse fármaco? Verificar o pulso, porque ele altera o pulso, é um medicamento que causa arritmia. Então, se o paciente não estiver com um pulso rítmico, ou seja, com a frequência cardíaca considerada normal, você não vai administrar esse medicamento nele, tá? Outra coisa, atenção para os sinais de intoxicação digitálica, que são arritmia, mal-estar gástrico. Lembrar que o mal-estar gástrico pode se manifestar como anorexia, náuseas e vômitos. Tá? Além disso, gente, o nosso paciente vai apresentar apatia, fraqueza e depressão, tá? Então, acho que a gente já consegue voltar para a questão. Vamos lá? Vai aparecer a questão aí de novo para você. Pronto, vamos lá. Olha aí a alternativa A. Anorexia, náuseas, arritmia, mas tem aí, ó, hipertensão, que não é, risca. Psh. A B, diplopia, risca. Psh. A C, hiponatremia, risca. Psh. A D, dipoplia, risca. Psh. E a letra E, que é o gabarito, anorexia, náuseas e arritmia. Lembrar que anorexia, náuseas e arritmia são aí sinais de intoxicação digitálica. Então, o gabarito dessa questão é o que diz aí a alternativa letra E. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Te aguardo aí na próxima questão.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguimos aí para a questão 3 dessa nossa jornada ESA, do tema de administração de medicamentos e farmacologia, tá? Essa questão nós vamos falar aí sobre vias de administração. Então vou colocar aí a questão para vocês. Vamos lá. Assinale a única alternativa que não corresponde a uma via parenteral de administração de medicamentos. Ou seja, ele quer aqui uma das alternativas que não é uma via parenteral, tá? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos para não ter dúvida. Quando a gente falar de vias parenterais, tá? São todas as vias que utilizarmos, que olha, quase que não saiu. São todas as vias quando nós utilizamos, tá? Seringa e agulha. Isso é uma dica para você, tá? Então, são vias parenterais. A via intramuscular, a via subcutânea, a via intradérmica, tá? A via endovenosa, a via intraóssea, tá? E a via intratecal, tá? Tudo vias parenterais. O que todas essas vias têm em comum, gente? São vias que utilizam agulha, tá? É uma característica das vias parenterais. Então, quando essa questão aí, ela pergunta qual não é uma via parenteral, você vai ter que observar qual das vias aí não utiliza agulha, tá? E aí, o gabarito vai ser via oral, tá? Que tá constando aí na letra E. Observa aí, então, a questão de novo e marca aí a alternativa letra E, que é via oral, que não é uma via parenteral. As vias que não são consideradas vias parenterais, nós vamos chamar elas de vias enterais, tá? Então, se não forem essas vias aqui, nós vamos chamar de vias enterais, tá? Pegou, gente? Questão molezinha? Te aguardo aí na próxima e última questão desse bloco aqui de administração de medicamentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Vamos aí para a nossa última questão da disciplina, né, de administração de medicamentos dessa semana 3 da jornada da ESA Saúde. A questão vai aparecer aí para você e eu vou pegar ela aqui no meu tablet. Vamos lá, então. Essa questão, ela diz assim, ó. A administração de medicamentos é uma atividade realizada pela enfermagem. Para isso, é importante que os profissionais conheçam as propriedades dos fármacos, suas reações adversas e as interações medicamentosas, tá? Com base nos conhecimentos, marque a alternativa correta, tá, gente? Primeiro, ele perguntou na letra A. É um exemplo de antibiótico a amitriptilina, tá, gente? Ela não é um medicamento antibiótico, tá? A gente utiliza ela como sendo um antidepressivo, tá? Letra B. Um exemplo de medicamento psicotrópico é a carbamazepina. Pelo contrário, a carbamazepina é um medicamento anticonvulsivante, tá, gente? Vulgo Gadernal, tá bom? Letra D. O diazepam é um benzodiazepínico, até aí tá certo, e como indicação é prevenção da taquicardia supraventricular. Não, gente, tá? O diazepam ele é um benzodiazepínico e os benzodiazepínicos têm várias funções, desde ansiolítico até como sedação pré-anestésica, até ainda como drogas anticonvulsivantes. Então, o benzodiazepínico é uma droga bem versátil, tá? E letra E, o nitroprusiato de sódio, podemos afirmar que é uma droga vasodilatadora, tá? O nitroprusiato de sódio ele faz vasodilatação. Quando ele fala aqui, na letra D, que é uma droga que faz a prevenção da taquicardia, é uma droga antiarrítmica, que não é o caso do benzodiazepínico. Perceberam que eu pulei aí a letra C, tá? Que fala que o furosemida é o exemplo de um diurético de alça. É isso mesmo, tá, gente? Quando a gente fala de medicamentos diuréticos, tá? São medicamentos que vão aumentar a eliminação de urina, tá? E aí, para aumentar essa eliminação de urina, eles vão atuar, tá, gente? Fazendo o quê? O aumento da taxa de filtração renal. Isso é um diurético, tá? Ele atua nesse formato. E aí, ainda pensando em diuréticos, tá, gente? Eles podem ser de 3 formas principais, tá? Nós temos um grupo chamado de diuréticos tiazídicos,
tá? Que é muito comum você ouvir falar do hidroclorotiazida, né? Ver que ele acaba com tiazida, né? Então ele é um diurético que a forma dele atuar a gente chama de diuréticos tiazídicos, tá? Tem os diuréticos de alça, que um exemplo dele é o furosemida, né? Como fala aí a questão. De alça por quê, Diogo? Dentro do rim, nós temos uma estrutura chamada néfron, que eu vou pegar aqui uma outra caneta para desenhar. Olha aqui o néfron, ó. Essa estrutura aqui do néfron, a gente chama de alça de Henle. Então, quando eu tenho algum medicamento que aumenta, né, a nossa filtração, né, ou ele diminui a recaptação de água aqui na alça de Henle, eu vou chamar de diurético de alça, tá? E também tem um outro diurético muito comum, utilizado aí na prática hospitalar, que é o diurético osmótico, que é o manitol. Tá? Então, quando a gente trabalha aí com medicamentos diuréticos, é interessante que você saiba que eles vão aumentar a eliminação de urina, tá? Seja para poder diminuir a pressão, seja para atuar no controle de um problema renal, tá bom? E eles podem ser divididos em 3 grupos principais: osmóticos, tiazídicos e de alça, tá? Osmóticos, manitol; tiazídicos, hidroclorotiazida; e de alça, furosemida, tá bom, gente? E aí, ficamos por aqui com essa semana aí, 3, tá? Da jornada da ESA. Hoje com um número menor aí de questões, porque eu escolhi aí um assunto que quase não foi cobrado até então, tá, gente? Algumas questões foram anuladas e a gente trabalhou apenas com essas 3 questões, tá bom? 3 ou 4, que até tô meio perdido aqui, tá, gente? Te aguardo aí na próxima jornada da ESA. Tchau, tchau.